A união funcional de várias células forma um tecido. A associação entre diversos tecidos forma um órgão. A associação de vários órgãos forma um sistema. A histologia é o estudo das células e tecidos e como todas essas estruturas se organizam para formar os órgãos. Nesse vídeo, vamos estudar sobre o tecido epitelial. Vamos ver sobre as funções desse tecido, as características das células e os tipos de epitélio. Para ajudar, eu peço que você deixe o gostei nesse vídeo e se inscreva no canal. Então fica comigo até o final desse vídeo para você saber tudo sobre esse assunto. O corpo dos animais é composto basicamente por 4 tipos de tecido: o tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso e o epitelial, cada um com sua característica. O tecido conjuntivo é composto por grande quantidade de matriz extracelular, sintetizada pelas próprias células. O tecido muscular é formado por células alongadas que têm a capacidade de fazer contração. O tecido nervoso é composto por células com longos prolongamentos emitidos por corpos celulares e tem a função de gerar e receber impulsos nervosos. O tecido epitelial é composto por células que revestem superfícies e células que secretam substâncias, além de ter pouca matriz extracelular. Essas são as características gerais dos diferentes tecidos do corpo dos animais, e do nosso também. Nesse vídeo, vamos nos aprofundar no tecido epitelial. As principais funções do tecido epitelial são revestimento e secreção. Ele reveste a superfície interna e externa de um órgão ou do corpo todo. Um exemplo disso é a pele. Essa função normalmente está associada com outras funções. Por exemplo, o intestino é revestido por células epiteliais e essas células têm capacidade de absorver os nutrientes da dieta. Existem também outras funções, como proteção e percepção de estímulos, no caso do epitélio olfatório. Tudo que entra e sai do corpo automaticamente precisa atravessar um epitélio, já que ele reveste todas as superfícies internas e externas. E a função de secreção pode ser realizada tanto por células de revestimento quanto por células epiteliais que se reúnem para formar estruturas especializadas, as glândulas. As células epiteliais são poliédricas e ficam aderidas umas às outras por junções intercelulares. Por isso dizemos que elas são justapostas e possuem pouca matriz extracelular entre elas. Por ter essas características, elas são capazes de revestir as superfícies corpóreas e formar estruturas glandulares. O formato delas varia de colulares altas até células pavimentosas. Essas características serão faladas mais para frente. O formato do núcleo pode variar, de arredondado, alongado ou até mesmo elíptico. Geralmente o núcleo acompanha o formato da célula. As células cúbicas possuem núcleos arredondados. As pavimentosas possuem núcleos mais achatados. É por isso que dá para ter ideia do formato da célula olhando para o formato do núcleo. No microscópio, é muito difícil distinguir quais são os limites das células epiteliais. Então, quando a gente tem dúvida do formato da célula, a gente pode olhar para o formato do núcleo, e isso ajuda a gente a diferenciar. Uma outra característica importante do epitélio é que as suas células são apoiadas sobre um tecido conjuntivo, a membrana basal. Nos epitélios que revestem cavidades, como o trato digestório e urinário, esse tecido conjuntivo é chamado de lâmina própria. Entre as células e o tecido conjuntivo, existe uma camada de moléculas chamada de lâmina basal. Ela é formada principalmente por colágeno do tipo 4, glicoproteínas e proteoglicanos. Ela se prende ao tecido conjuntivo subjacente. A função dela é promover a adesão entre as células epiteliais e a membrana basal, e também controlar a passagem de moléculas entre as células e o tecido conjuntivo. E além disso, ela também ajuda na proliferação e diferenciação celular. Além disso, sabendo da existência do tecido conjuntivo, a gente consegue ter um direcionamento para nomear as porções das células. A parte que fica voltada para o tecido conjuntivo é chamada de porção basal, enquanto a parte oposta é chamada de porção apical. A superfície da zona apical é chamada de superfície livre. A parte que fica em contato com as outras células epiteliais ao lado é a superfície lateral. A região em que essa superfície se encontra com a porção basal é chamada de porção basolateral. Existem ainda várias estruturas associadas à membrana que contribuem para a coesão e comunicação entre as células epiteliais. As membranas possuem dobras que se encaixam nas dobras das outras células. Essas dobras são chamadas de interdigitações. Outra característica são as junções, sendo a mais comum o desmossomo. O desmossomo é uma estrutura complexa em formato de disco, com diversos filamentos proteicos de ancoragem.
Eles promovem uma adesão firme entre as células. E tem também o hemidesmossomo, uma estrutura que é a metade de um desmossomo e serve para prender a célula epitelial na membrana basal. As células epiteliais também podem ter especializações de superfície apical. Muitas podem ter projeções do seu citoplasma, conhecidas como microvilosidades. É muito comum de ser encontrada em locais onde as células epiteliais fazem intensa absorção, como no intestino e nos túbulos proximais dos rins. Um outro tipo de especialização são os estereocílios. Essas estruturas são como os microvilos, porém são ramificados. Eles são encontrados no epidídimo. Uma outra estrutura são os cílios. Os cílios são prolongamentos na superfície, mas diferentes das outras, eles possuem mobilidade. Eles são encontrados em alguns tipos de epitélio, como no epitélio respiratório. Os epitélios também podem ser classificados de acordo com a sua organização. Temos dois grupos, os de revestimento ou superficial e o epitélio glandular. O glandular é o que eu vou falar depois. O epitélio de revestimento é classificado de acordo com o número de camadas e de acordo com o formato da célula. De acordo com o número de camadas, ele pode ser simples, quando tem apenas uma camada, ou estratificado se tiver várias camadas. Agora, conforme o formato da célula, ele pode ser pavimentoso, também chamado de escamoso, cúbico ou colunar. Então, podemos ter diversas combinações. O simples pode ser o epitélio pavimentoso simples, cúbico simples e colunar simples. O estratificado pode ser pavimentoso estratificado, cúbico estratificado e colunar estratificado. O epitélio pavimentoso simples é encontrado revestindo cavidades corpóreas como a cavidade pericárdica, cavidade peritoneal e cavidade pleural. Nesses locais, ele recebe o nome de mesotélio. O epitélio pavimentoso estratificado é comum nas cavidades úmidas, como a boca e o esôfago. Nesses locais, ele é denominado de epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, diferente da pele, que tem uma camada de queratina mais externa, denominada de epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Nesse tipo de epitélio, o queratinizado, as células da camada mais superficial vão morrendo e perdendo a sua organização em um núcleo, e o seu citoplasma é ocupado por uma grande quantidade de queratina. Isso é essencial para a proteção da pele. O epitélio cúbico simples pode ser encontrado revestindo os ductos excretores das glândulas. O cilíndrico simples reveste o lúmen intestinal e a vesícula biliar. Existe também outros tipos de epitélio. O epitélio que reveste os ureteres, a bexiga e parte da uretra é chamado de epitélio de transição. Nesse tipo de epitélio, conforme o estado de relaxamento ou de extensão da bexiga, esse epitélio muda a conformação das suas células. Quando a bexiga está vazia, as células superficiais são globosas e possuem mais camadas, mas quando ela fica repleta e consequentemente mais distendida, as células ficam mais achatadas. O número de camadas parece que fica menor, deixando o epitélio mais delgado. Um outro tipo de epitélio é o pseudoestratificado. Ele recebe esse nome porque, apesar de ser formado por apenas uma camada de células, os seus núcleos ficam em diferentes alturas. Parece que tem várias camadas, mas na verdade é só uma. Todas as células ficam apoiadas na lâmina basal, mas nem todas alcançam a superfície do epitélio. O melhor exemplo que temos desse epitélio é o epitélio pseudoestratificado ciliado que reveste a porção condutora do trato respiratório. Os cílios auxiliam na remoção de partículas do trato respiratório. Um outro tipo é o neuroepitélio, constituído por células neuroepiteliais. Esse tipo é um epitélio com função sensorial. Um exemplo disso são as papilas gustativas e as células olfatórias. Agora vamos às glândulas. As glândulas podem ser classificadas de diversas formas. Existem aquelas que são formadas por uma única célula, as unicelulares, e as formadas por várias células, as multicelulares. Nas unicelulares, temos as células caliciformes como exemplo. Elas estão presentes no trato digestório e no epitélio respiratório. Quando a gente usa o termo glândula, normalmente estamos nos referindo àquelas estruturas mais complexas, formadas por múltiplas células. Essas são as glândulas propriamente ditas. Essas glândulas são formadas a partir do epitélio de revestimento e invadem o tecido conjuntivo subjacente. Aqui temos duas classificações, as endócrinas e as exócrinas. A diferença entre as duas é que a exócrina mantém a conexão com o epitélio que a originou. Essa conexão se dá por meio de ductos.
A partir desse ducto, o conteúdo que é produzido é liberado na superfície do corpo ou em alguma cavidade. Já nas endócrinas, a conexão com o epitélio não é mantida, então elas não têm ductos. O que acontece é que o conteúdo que é produzido é liberado diretamente na corrente sanguínea. Esse conteúdo é chamado de hormônio e ele viaja na corrente sanguínea para ter uma ação em um tecido mais distante. As glândulas endócrinas podem ser de dois tipos de acordo com a organização de suas células. Ela pode ser do tipo cordonal ou folicular. Na cordonal, as células formam cordões anastomosados e entremeados em vasos sanguíneos. Como exemplo de glândulas que se organizam dessa maneira, temos a adrenal e a paratireoide. Na folicular, a estrutura se organiza em forma de folículos preenchidos por um material produzido pelas células. Como exemplo, temos a tireoide. As glândulas exócrinas possuem uma conformação diferente. Todas são compostas por uma porção secretora e uma porção excretora. A porção secretora é formada pelas células que produzem o conteúdo. Já a excretora é formada pelos ductos que vão levar o material secretado até a superfície para que ele seja eliminado. Se você está comigo até aqui, é porque de alguma forma esse conteúdo está te ajudando, então não esquece de deixar o gostei nesse vídeo. De acordo com a porção excretora, ela pode ser simples quando tem apenas um ducto que não se ramifica ou composta, quando é formada por ductos ramificados. Já a porção secretora pode se organizar de algumas formas, e isso também é um critério para classificação. Nas glândulas simples, a porção secretora pode se organizar em forma de tubo, daí ela recebe o nome de tubular, tubular inovelada ou acinosa. Na acinosa, a porção final é arredondada. As compostas podem ser tubulares, acinosas ou tubuloacinosas, tendo uma configuração mista. Alguns órgãos podem ter funções tanto endócrinas quanto exócrinas, como o fígado, por exemplo. A bile, que é produzida pelos hepatócitos, é levada até a vesícula biliar por um sistema de ductos. Porém, os hepatócitos também produzem substâncias que caem diretamente na corrente sanguínea. Nesse caso, o hepatócito tem tanto função endócrina quanto exócrina. Já o pâncreas é diferente. Ele tem uma porção maior exócrina, que é formada por ácidos e que produzem enzimas digestivas, e uma porção menor endócrina, formada pelas ilhotas de Langerhans, que é responsável por produzir a insulina e o glucagon. Esses hormônios caem diretamente no sangue. Além de toda essa classificação que foi mostrada até aqui, ainda temos dois tipos comuns de glândulas, que é classificado de acordo com a natureza do seu produto secretório. Tanto as glândulas simples quanto as compostas podem ser classificadas como mucosas, serosas ou mistas, que são as seromucosas. As glândulas serosas são aquelas que produzem um material mais aquoso e ralo. As células possuem núcleos arredondados que ficam mais ao centro e na porção apical existem diversos grânulos secretórios, os grânulos de zimogênio. Como exemplo disso temos a glândula salivar parótida e o pâncreas exócrino. As glândulas mucosas produzem um material mais denso e viscoso, que ajuda na proteção da superfície, porque esse material forma uma cobertura que reveste a superfície. Essa cobertura é o muco. Nesse tipo de célula, o núcleo fica deslocado para a porção basal, e normalmente eles são mais achatados. O citoplasma dessas células é repleto de mucinogênio, o precursor da mucina. Existe ainda a combinação entre esses dois tipos, as glândulas seromucosas, ou também chamadas de mistas. Essas glândulas podem ter células serosas e células mucosas entremeadas, ou pode ter ácidos totalmente mucosos e ácidos totalmente serosos. Geralmente, as células serosas ficam na periferia da unidade secretora, sendo chamadas de semiluas serosas, ou também de células semilunares pelo formato de meia-lua que ela assume. A última classificação que temos é de acordo com a maneira que ela libera o seu conteúdo. Podemos classificá-la em mesócrina, apócrina, holócrina e citócrina. A merócrina, também chamada de écrina, é quando o material produzido é armazenado dentro da célula em grânulos de zimogênio. No momento da secreção, esse material é liberado por exocitose e nenhuma parte da célula é perdida. Um exemplo disso são as células do pâncreas. A secreção do tipo apócrina é quando o material é secretado juntamente com pequenas partes do citoplasma apical. O exemplo aqui é a glândula mamária. A holócrina é quando o material é liberado juntamente com a célula inteira. A glândula sebácea é um exemplo disso. Na citócrina, o material produzido é transferido para o citoplasma de uma outra célula. Um exemplo disso, que não é na verdade uma glândula, são os melanócitos,
que transfere a sua melanina produzida para o citoplasma dos queratinócitos. Essa aula foi um resumo sobre o tecido epitelial. Se você gostou, não esquece de contribuir deixando seu gostei no vídeo. Até a próxima aula. Valeu!